no último vídeo aqui do canal que eu mostrei o meu resultado preliminar da prova do TRT2, prova esta que eu fiz para o cargo de técnico judiciário, eu disse que ia compartilhar com vocês a minha redação. A minha redação, igual eu tinha falado nesse vídeo, eu fiquei bem decepcionada com a nota dela, fiquei surpresa, mas eu vou mostrar ela aqui para vocês, vou fazer os meus comentários, pontuar o que eu concordei ou não com a nota, porque depois que a gente dá esse distanciamento, né, eu tinha escrito a redação já fazia tempo, então agora eu peguei para ler, para ver realmente se valia aquela nota ou não, e aonde eu perdi ponto, enfim, eu fui fazendo essa análise um pouco mais friamente. Algumas coisas realmente eu concordei com a perda de nota, outras nem tanto, foi que eu entrei com recurso. E, enfim, vou mostrar aí tudo para vocês, tá? Sobre a minha redação para a prova do TRT2. Quem é concurseiro aí há mais tempo, igual eu, sabe que a banca FCC costuma cobrar alguns temas de redação mais abstratos, mais filosóficos, e esse tema da prova do TRT2 foi bem isso. O tema foi: é possível imaginar um futuro gratificante? E aí, através dos textos, dos 3 textos motivadores que eles deram, eu achei que ficou bem aberto falar sobre futuro gratificante. Porém, no dia que eu fui baixar a minha redação para olhar a nota direitinho, né, tudo que eu tinha, as coisas que eu tinha perdido ponto e tudo mais, eu vi que a banca também liberou os critérios para correção. Então, o que ela esperava do aluno, qual era a expectativa da banca em relação a como o aluno iria discorrer sobre aquele tema. Eu vou compartilhar na tela com vocês esse critério definitivo de correção da banca para vocês entenderem do que eu estou falando, para depois eu mostrar a minha redação e a gente ir pontuando o que a banca queria, o que eu escrevi, para ver se realmente estava de acordo ou não com o que a banca esperava do candidato. Então, esse é o documento que a banca liberou, o critério de correção da prova discursiva da redação. Aí no documento está escrito o seguinte: o tema da redação aborda a pergunta: é possível imaginar um futuro gratificante? Elaborada a partir da observação de que, atualmente, a felicidade e a perspectiva de um futuro promissor são cerceadas pela representação predominantemente distópicas do futuro no âmbito das mídias culturais. Espera-se do candidato uma reflexão de como, por um lado, o presente molda a expectativa dos indivíduos para o futuro e, por outro, sobre como as narrativas sobre o futuro interferem no presente, incitando ou desencorajando os indivíduos para a tomada de ações. Então, o que eu entendi dessa primeira parte? Que o futuro ele está sendo predominantemente representado por uma visão distópica e que essa visão está interferindo na felicidade, né, na perspectiva de felicidade e de um futuro promissor para o indivíduo e para a sociedade, de uma forma geral. E essa visão distópica está vindo através das mídias, né? O que ele fala aqui, ó, no âmbito das mídias culturais. Isso é reforçado nesse parágrafo em que ele explica o texto 1. O texto motivador 1, que é da Maria Prata, observa que jovens adultos que antes apresentavam maiores índices de felicidade, que é o texto que fala sobre a curva da felicidade, têm sofrido com um crescente pessimismo em relação ao futuro, dadas as condições deterioradas do presente e as perspectivas pessimistas propagadas pela mídia cultural. Então, reforça isso, né, que as mídias culturais estão prejudicando essa visão de futuro e trazendo uma visão mais pessimista do que otimista. Porém, você percebe que nesse primeiro parágrafo, né, nessa parte toda que eu falei, que ele fala sobre a questão da felicidade. E a felicidade, para mim, é algo muito individual. O que é ser feliz? Ser feliz é o que me faz feliz, é o que te faz feliz. Então, lá na hora da prova, quando eu li esse primeiro texto, que é o texto que fala sobre a curva da felicidade, eu já pensei nessa questão do futuro do indivíduo, no campo individual, de como felicidade e futuro promissor andam juntos. Você não pode pensar em um futuro promissor se você não vai estar feliz lá naquele futuro. Então, por isso que a minha redação, o primeiro parágrafo dela,
eu levei para esse lado individual, da felicidade do indivíduo, do que faz o indivíduo feliz, para ele poder ter, então, um futuro promissor. E pelo que eu vi aqui da expectativa da banca desse documento, eles não queriam isso. Eles não queriam que fosse levado para um lado individual. Eles queriam que o texto fosse dissertado todo na coletividade, na sociedade de uma forma geral. Mas isso me deixou meio confusa. Como que eu vou falar de felicidade sem falar do indivíduo? Enfim, na hora da prova, eu levei para esse lado do individual. Depois, quando eu mostrar a redação aí, vocês vão entender, né? A redação no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo sobre isso, sobre essa parte do individual. Aí, depois, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu trago a discussão para o campo coletivo e falo sobre a importância de se restabelecer os laços sociais que estão muito fragilizados devido ao mundo mercantilizado, que tudo hoje é mercantilizado, tudo hoje é vendido. Arte, cultura, dados, corpos, tudo hoje é mercantilizado. E as pessoas estão muito individualistas e esses laços sociais estão muito fragilizados. E diante de um futuro distópico representado pelas mídias, e aí eu cito Black Mirror, a gente precisa fortalecer esses laços. Black Mirror, para quem não conhece, é uma série, eu explico isso na redação, que mostra vários cenários distópicos em que a tecnologia se torna extremamente invasiva no futuro, causando vários problemas de invasão de privacidade, manipulação, enfim, outros problemas relacionados aí ao avanço tecnológico. E aí essa perspectiva que eu adotei nesse segundo parágrafo de desenvolvimento está totalmente compatível com o que a banca esperava, né? No texto 2 do Arnaldo Antunes, ele fala sobre o futuro apocalíptico, caracterizado por catástrofe climática, ódio, intolerância disseminado nas redes sociais. E aí entra também nessa questão da tecnologia ser invasiva e tudo mais. E aí a banca termina dizendo que a partir da articulação dessas três perspectivas, com ênfase na dimensão social e coletiva, então, mais uma vez, ela enfatiza que o texto deveria ir para essa perspectiva coletiva. Espera-se do candidato, mais do que uma previsão sobre o futuro e ou propostas sobre como atingir um futuro promissor, uma reflexão acerca de como as narrativas e discursos sobre o futuro dialogam com a atuação dos indivíduos sobre o presente. Então, veja o que a banca colocou. Dialogam com a atuação dos indivíduos sobre o presente. Ou seja, você não pode negligenciar o presente se você quer ter um futuro melhor. A banca quer essa reflexão. Mas, ao meu ver, esse tema abre um leque de oportunidades de discussão absurdo. Você pode ir para vários pontos de discussão. E aí, por isso que eu não concordei com a minha nota e entrei com recurso, porque eu achei que eles tiraram um ponto meu, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu achei que eu fui penalizada por enfatizar no primeiro parágrafo de desenvolvimento o campo individual, do indivíduo, do futuro, da felicidade do indivíduo e não focar na coletividade. Aí depois que a banca colocou tudo isso, ela encerra, né, com as possibilidades aqui que o candidato tinha de discorrer, né? É possível discorrer sobre, ela coloca alguns pontos. Eu não vou ficar lendo isso aqui para não ficar muito cansativo, mas é basicamente tudo isso aí que eu falei, né? De uma forma resumida que a banca coloca. Então agora eu vou compartilhar a minha redação, o que eu escrevi mesmo, e eu espero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, porque tudo que eu tô falando aqui pode ser que esteja errado, pode ser que eu esteja com uma visão errada, estamos aqui para aprender. Eu quero aprender com essa redação e eu quero que outras pessoas que cheguem nesse vídeo também aprendam com isso, né? A gente aprende com os erros nossos, com os erros dos outros, então vamos fazer desse vídeo uma aula de redação de temas abstratos da FCC, que eu acho que vai ajudar todo mundo. Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a redação, que você concorda ou não com a nota, não tem problema, gente, eu tô aqui
aberta a essa discussão. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar a redação e mostrar o meu ponto de vista, o que eu pensei ali na hora de escrever, na hora da prova, né, e como que veio a nota, enfim, eu não tenho esse problema em mostrar a realidade, vocês sabem disso, eu tô aqui para ajudar e eu tô sempre sendo ajudada por vocês também, a gente tá nessa trajetória de concurso junto, então vamos se ajudar. Uma coisa que eu já deixo de dica aí para vocês que vão fazer provas de redação de qualquer banca que seja. Não deixa espaço em branco igual eu deixei aqui. Eu acho que quando você deixa muito espaço em branco igual eu deixei, dá a sensação de que você não tem argumentos, que você não sabe argumentar sobre aquele assunto e é por isso que sobrou espaço. Teoricamente, não é para tirar nota, porque o mínimo da redação é 20 linhas e o máximo é 30. Aqui eu fiz 24 linhas, então não é para perder ponto. Mas a correção da redação é algo muito subjetivo. Então, às vezes, na hora que o corretor bate o olho, ele vê sobrando esse tanto de linha e ele pode pensar, falar, já não vai ter argumento. Então, isso pode ser prejudicial ali na hora de fazer uma avaliação de um geral. Então, não faça isso. Já é uma dica, não deixe espaço em branco. Por que que eu deixei? Eu deixei por preocupação de não sobrar espaço. Na prova do TRT 15, antes dessa prova que eu tinha feito, eu tive que cortar coisas que eu escrevi no rascunho para caber na folha final. E quando eu treino redação em casa, eu sempre escrevo muito e nunca cabe em 30 linhas. Aí nessa prova do TRT 2, eu tentei ser assim, o mais sucinta possível e fui até demais. Aí sobrou espaço demais. Então assim, é como eu falo, redação é treino. A gente tem que treinar para chegar ali no nível, né, para conseguir fazer uma redação maravilhosa em todas as provas. E é treino. Então, assim, esse negócio de sobrar linha não é nada legal. Então, vamos lá para a leitura. A máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, tem se mostrado mais atual do que nunca. Para imaginar um futuro gratificante em meio a cenários distópicos e à criação de novas culturas em massa, torna-se crucial conhecer a ti mesmo, seus propósitos e, além disso, fortalecer laços sociais. Na obra Sociedade do Cansaço, Churran afirma que a sociedade contemporânea está imersa em uma cultura desgastante de positividade que obriga os sujeitos a serem felizes o tempo todo, não havendo espaço para reclamações ou questionamentos. Contudo, ao apenas repetir padrões considerados pelas massas como positivos, o indivíduo não contempla a própria vida, não reflete acerca dos seus propósitos pessoais e sobre o futuro, o que pode acarretar em frustrações nos dias que virão. Ademais, a esperança em um futuro melhor reside na necessidade de renovar e fortalecer os laços sociais fragilizados pela atual sociedade líquida, nos termos de Bauman. Em uma sociedade em que tudo é mercantilizado, arte, cultura, corpos, dados, os laços humanos devem ser fortalecidos, especialmente se o futuro distópico representado, por exemplo, na série Black Mirror, em que a tecnologia, de maneira antiética e invasiva, perpassa a vida dos indivíduos, puder se materializar. Por todo o exposto, nota-se que a crença em um futuro gratificante necessita de mudanças atitudinais no tempo presente. Em uma sociedade marcada pela busca da felicidade e da positividade constante e ameaçada por tecnologias invasivas, conhecer a ti mesmo e fortalecer as relações sociais são ações necessárias para contemplar um futuro promissor e menos assustador. Então, como eu disse anteriormente, a tese binária que eu utilizei nessa redação foi de que para ter um futuro gratificante, a gente precisa conhecer a nós mesmos, e aí eu usei a máxima socrática aqui, né, conhece-te a ti mesmo, e também fortalecer os laços sociais. Então, são duas ações importantes para ter um futuro gratificante. Aí, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu citei o Churran, que ele fala que a gente está imerso numa cultura de positividade, então a sociedade impõe aquilo que é bom, que não é, tudo que é positivo que a gente tem que fazer, e não é por aí. A gente tem que saber filtrar o que é bom para a gente e o que não é, porque é isso que vai trazer a nossa felicidade. Mas para a gente saber o que é bom ou não, a gente precisa se conhecer.
E esse autoconhecimento é importante para a gente não ficar repetindo padrões considerados pela sociedade como positivo, mas sim o que faz a gente feliz e que, com isso, obviamente, teremos um futuro feliz. Esse primeiro argumento que eu utilizei, né, falando sobre o autoconhecimento, eu embasei ele no primeiro texto motivador, que fala sobre a curva da felicidade. Esse texto aqui, ó, o texto 1, existe um futuro promissor? Ele fala sobre a curva da felicidade. E como eu disse, felicidade, ao meu ver, é algo individual. Para eu ser feliz, eu tenho que saber o que me faz feliz. Aí sim eu posso ter um futuro gratificante, porque eu vou estar fazendo o que me faz feliz, e não o que todos consideram como coisas boas, positivas e felizes, mas o que eu considero. Então, conhecer a mim mesmo. Aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu cito a sociedade líquida do Bauman, e falo, né, que essa sociedade, ela está marcada pela mercantilização, né, que tudo é mercantilizado, então os laços sociais acabam que estão enfraquecidos e a gente precisa fortalecer esses laços, ou seja, algo que a gente precisa fazer agora, fortalecer os laços, para não deixar que um futuro distópico, como o representado na série Black Mirror, em que a tecnologia ela é invasiva e tudo mais, se materialize. A gente não quer que aquilo aconteça. Então a gente precisa mudar agora, né? Ter atitudes agora no presente para pensar num futuro melhor, um futuro promissor e tudo mais. Então esse segundo parágrafo de desenvolvimento, ao meu ver, está bem alinhado com o que a banca esperava. E aí eu termino a redação falando sobre a necessidade, né, de mudanças atitudinais no tempo presente para se ter um futuro gratificante. Aí eu retomo, né, minha tese binária falando que é importante conhecer a ti mesmo e fortalecer as relações sociais para contemplar um futuro promissor e menos assustador, que é o assustador que as mídias colocam e a série mesmo que eu citei coloca, né? E aí qual foi então a nota que eu recebi para cada critério corrigido? Para o critério conteúdo, a pontuação máxima era 4, eu recebi 2,5. Para o critério estrutura, a pontuação máxima 3, eu recebi 2,25. E para expressão, a pontuação máxima era 3 e eu recebi 2,8. A pontuação expressão foi a mais alta e eu não entrei com recurso em relação a ela. A pontuação na estrutura, eu perdi aqui 0,75. Eu também não entrei com recurso nessa parte, porque esse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu achei que eu poderia ter escrito de uma forma mais fluida. Eu achei que na hora de ler ele ficou meio truncado, sabe? Quando você vai ler e não está muito fluido. Então, por isso eu não mexi nessa nota de estrutura, porque eu acho que eu perdi ponto foi nesse parágrafo, que ele não ficou muito fluido. O que eu entrei com recurso foi em conteúdo. Por tudo que eu já disse até agora no vídeo, eu acredito que eu perdi um ponto e meio aqui, né, na parte de conteúdo, e eu acho que eu perdi acho, né, não tenho certeza, eu acho que eu perdi essa nota por conta de ter desenvolvido uma parte da redação nessa perspectiva individual, né, do conhecer a si mesmo e tudo mais. Eu acho que foi por isso, então por isso que eu entrei com recurso, porque eu achei realmente que o tema foi muito aberto e que não seria errado pensar dessa forma como eu pensei. Por isso que eu entrei com recurso. Ao todo, então, a nota da redação valia 10 e eu tirei 7,55. Aí, gente, eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu estudei muito redação, eu treinei, redação é estudada, é estudável também, né? A gente estuda temas, estuda vários argumentos que a gente pode utilizar, vários autores, obras, enfim, e treina. E eu treinei muito redação, muito. Só que o meu problema, e aí eu confesso, é que como eu tenho um pouco de dificuldade com esses temas filosóficos e abstratos, eu treinei vários outros eixos temáticos e esse eixo mais filosófico eu não treinei. Ao longo dos últimos 2, 3 meses, se eu fiz umas 2, 3 redações com esse tipo de tema, foi muito. Então, assim, foi um erro meu. Eu devia ter treinado mais esse tipo de tema. E aí, diante dessa dificuldade que eu tenho, eu elaborei para mim um material de estudo com 15 temas
mais abstratos, assim, no estilo do FCC, para eu treinar. E eu vou compartilhar esse material com você. É um material que vai te ajudar caso você tenha dificuldade com esse tipo de tema também, ou que você esteja aí se preparando para um concurso da FCC e queira chegar lá no dia da prova totalmente preparado e sem ter surpresas com esse tipo de tema. Dei aquela repaginada, deixei ele bem bonito, coloquei folha de treino, folha de anotações, tudo bonitinho, para você treinar essas redações aí na sua casa, para não cometer esse mesmo erro que eu cometi de não treinar e ter essa nota baixa que acabou fazendo eu cair quase 100 posições no concurso do TRT2. Então, se você quiser adquirir o material, eu coloquei um preço simbólico de R$14,90. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu super indico, se você está estudando para um concurso da FCC, está vindo aí os novos TRTs, né, o novo ciclo de TRT. Então, assim, não negligencie o treino da redação e muito menos esse tipo de redação com tema mais filosófico, porque ele realmente derruba muita gente, como aconteceu comigo. Então, assim, tem que treinar, porque redação é treino. E se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar da tela, o vídeo que eu mostro a minha redação do TRT15, que foi a redação que eu fiz antes dessa prova do TRT2. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau!